We fell out of love like shooting stars, came crashing down, and we're building. Olá, bem-vindos ao canal Vida Revista. Hoje a gente vai fazer apenas um comentário, né? Que é um pouco diferente daquele outro estilo mais jornalístico. Eu não sou assim do tipo que vocês poderiam dizer carnavalesco. Eu não curto muito carnaval, nada contra, mas não curto pessoalmente. E geralmente não viajo, não saio muito nessas épocas de carnaval, eu prefiro ficar na paz e na tranquilidade da minha casa. Mas fico atento, acompanho as coisas, etc. E eu tive observando algumas coisas que aconteceram nesses dias e realmente eu preciso comentar com vocês, meus amigos. Eu sou muito favorável à tecnologia, sempre tive facilidade com computadores, com eletrônica, com equipamentos, mecanismos, nunca tive dificuldade com isso. Sou muito receptivo, muito favorável a tecnologias e às novas tecnologias, né? E eu acredito que a tecnologia, no caso do que nós vamos conversar, que é a internet, as redes sociais, essa tecnologia ela é neutra, né? Assim como qualquer coisa no nosso mundo é neutro. É o uso que nós fazemos dessas coisas é que torna aquilo bom ou ruim. Então, eu tenho 3 pontos para falar com vocês que eu observei sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais, que vão desde a mais simples até ao presidente da República. A primeira coisa foi a morte do neto do Lula. Eu nunca gostei muito do Lula, eu nunca tive muita simpatia pelo Lula. Até o jeito dele falar me irrita, né? Embora o Bolsonaro também me irrita, o jeito dele falar. Mas, enfim, nunca tive grandes simpatias, nunca tive grandes admirações pelo Lula, etc. e tal. Então, e não acho que ele está sofrendo algo injusto. Ele, de uma certa forma, buscou isso para si, né? Esse revés que ele teve na vida, etc. e tal. Porém, daí uma pessoa comemorar a morte de um garoto de 7 anos porque ele é neto do Lula não me parece uma coisa razoável. Não é razoável, isso não é uma coisa normal. A pessoa que teve prazer em saber que o neto do Lula faleceu, precisa procurar ajuda psiquiátrica, psicológica ou até espiritual, porque você está com alguma coisa muito errada dentro de você. Foi péssimo isso. Tanto pessoas notáveis, celebridades, quanto as pessoas normais, comuns, que festejaram a morte do neto do Lula, estão realmente precisando de ajuda rápida. Esse é um ponto. O segundo ponto foi uma fake news que surgiu num perfil anônimo no Twitter, falando que teria ocorrido um surubão envolvendo atores da Globo lá em Fernando de Noronha. Interessante é que os atores supostamente envolvidos são justamente os atores que não apoiaram e não apoiam, né, o presidente Jair Bolsonaro. Mas de qualquer forma, um perfil anônimo, sem nenhuma procedência, sem nenhuma verificação, e o perfil parece que teve um ganho de 200 mil assinaturas, né, 200 mil seguidores em questão de horas. Ou seja, como as pessoas estão afinadas com esse tipo de coisa, né? Se fazem de horrorizadas, mas bem que gostam, vão atrás, querem buscar isso, né? Não bastasse essa tragédia, né, das fake news,
a colunista da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, pegou e resolveu repercutir essa fake news e usou uma página, né, da sua coluna lá na Folha para repercutir isso, né? Ou seja, ela usou o prestígio, a estrutura, a penetração do veículo que ela trabalha, que é a Folha de São Paulo, que a gente pode discordar aqui, ali e tal, mas enfim, é um veículo razoavelmente confiável e de tradição, e pegou esse veículo e jogou na pocilga das fake news da internet. Vai chegar um momento em que a gente não vai saber mais em quem confiar. Quer dizer, as notícias vão chegar e você vai simplesmente ficar sem saber se isso é verdade ou não, e não vai ter onde comprovar, porque nenhum veículo, seja dos tradicionais, seja dos novos, é confiável. Não é? E na esteira desse assunto, eu não saio, como eu disse, durante o carnaval, geralmente, mas eu precisei comprar uma lâmpada especial para o estúdio, tive que ir até a Santa Efigênia, né, e sair, então tive que pegar o metrô, e havia uma senhora uma senhora aí de uns 50 para 60 anos, com o celular, e conversando com o rapaz que estava sentado na poltrona ao lado. Você viu o ator que fez o diabo lá dos Gaviões da Fiel? Morreu carbonizado. Né? Eu rapidamente peguei meu celular e passei pelos veículos confiáveis que eu uso, e não havia nada disso mesmo, porque também ninguém sabia quem era o ator, mas ela mal conseguia esconder sua satisfação em pensar que um ator que teria feito o papel de diabo lá no desfile da Gaviões da Fiel tinha morrido carbonizado. E estava realmente eufórica com aquilo. Né? Aí acabou que eu estava do outro lado do vagão, mas mesmo assim ela se disse: "Você ouviu isso?" Eu falei: "Olha, minha senhora, isso é uma fake news." "Será?" Eu falei: "Sim, mas o senhor já verifiquei, isso não aconteceu. Essa é a notícia que a senhora quer ouvir." Aí ela fez assim, né? "Não, é a notícia que está aqui." Aqui é onde, né? No WhatsApp que a sobrinha dela manda. Quer dizer, ela não tem preocupação de verificar se é verdade. Ela quer que seja verdade. Ou seja, o algoritmo já sabe que ela é suscetível a esse tipo de notícia, que ela quer ouvir esse tipo de notícia. E manda para ela. E ela saiu meio assim, ressabiada comigo, né, e tal e coisa, e provavelmente depois deve ter averiguado que o rapaz não morreu carbonizado. Né? E isso tudo em nome de Jesus, ela, né, falando que não se pode brincar com Deus, então quer dizer, Jesus teria carbonizado o rapaz. Né? Não sei, é uma coisa assim lamentável, né, para dizer o mínimo. E para finalizar, teve esse post do presidente Jair Bolsonaro no Twitter, em que ele divulga um vídeo de procedência duvidosa, mostrando uma cena obscena, né, que acontece em qualquer lugar do mundo, em festas de rua, comemorações de rua, tanto de quem é gay quanto quem é hétero. Esses absurdos acontecem em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil e não é só no carnaval. E também não se pode generalizar. Mas ele fez questão de apresentar essa obscenidade e, na minha opinião, a atitude dele de divulgar foi mais obscena do que a cena obscena em si. Porque isso, se aconteceu realmente da forma que aconteceu, meia dúzia, 50 pessoas viram. E ele transportou isso para 4 milhões de pessoas. Então ele cometeu um grave erro. Alguém precisa chegar para o presidente Bolsonaro e dizer para ele que a eleição acabou. Não estamos mais em campanha, que ele precisa governar o país e parar com essas bobagens, com essa infantilidade, essa irresponsabilidade. E não venha me dizer que é preciso saber a verdade, não, que essa história de
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não me venha com essa, presidente, porque se é para ser assim, a primeira verdade que eu quero saber foi quem ordenou a morte de Marielle Franco. Vamos ver se essa verdade nos liberta. E assim vamos, nesses dias modernos, né, as pessoas tendo o seu menu de fake news para viver suas fake lives no seu fake world. E assim vamos. Até quando? Isso não vai acabar bem, digo de passagem, não vai acabar bem. Até breve.